Bem-vindo ao nosso Janela da Bíblia, o nosso encontro bíblico pela TV, aqui pela Rede Católica da Igreja, abrindo um tempo bonito, porque nós vamos falar hoje do Evangelho de Lucas. Já começamos o nosso estudo, começamos nosso amadurecimento na fé, estudamos os Evangelhos sinóticos e terminamos Marcos, agora começamos com o Evangelho de Lucas. E o nosso programa de hoje está especial, porque nós vamos falar sobre a abertura do Evangelho de Lucas. Para quem ele dedica a sua obra, tem ali uns termos que são um pouquinho complicados, diferentes, a gente vai conversar sobre isso ainda hoje, tá bem? Mas eu quero começar o meu programa, claro, sempre desafiando você. Vamos ver qual a nossa pergunta bíblica de hoje? Qual a idade de Noé quando o dilúvio veio sobre a terra? 37 anos, 50 anos, 200 anos ou 600 anos? Vamos ver a resposta lá no finalzinho, lembrar aí de Gênesis, né, das aulas de catequese. Mas mais do que isso, quero também responder a dúvida que você encaminha para nós. Inclusive, quero agradecer muito os meus alunos que sempre participam, que escrevem para nós, e você que também busca os seus temas e traz aqui para o Janela aquilo que te interessa, aquilo que te move e as dúvidas que você tem de Bíblia. Pode continuar escrevendo para nós, ou pelo nosso e-mail, ou para o nosso e-mail, ou pelo WhatsApp, tá bom? Vamos ver quem nos escreve hoje. Lucinda de Maranguape, no Ceará, pergunta: podemos jogar fora uma Bíblia velha? Essa é uma dúvida bem interessante. Muitas pessoas, inclusive em casa, têm aquela Bíblia que já, gente, foi trabalhado, foi uma boa ferramenta, né, do operário, foi levada para muitos retiros, foi usada na catequese dos filhos, depois dos netos, né, e aquela Bíblia que passa ali de geração em geração, e a Bíblia da casa. Mas a Bíblia, como qualquer outro livro, especialmente a Bíblia que muitas vezes fica aberta, aqui tem um problema, né? Aquela Bíblia que fica aberta em casa, fica tão empoeirada, porque só fica aberta na mesma página, ninguém lê, que daí a poeira vai corroendo, vai deixando aí a Bíblia horrível, né? Acontece, mas é um sinal que a gente não está lendo muito bem a palavra de Deus, não. Mas se você tem uma Bíblia que já foi bastante usada e ela não está em boas condições, não tem problema nenhum você descartá-la. Por quê? A Bíblia é livro divino, é livro sagrado, mas ela é livro enquanto proclamado, enquanto vivido. Então a página ali, o papel, minha gente, isso aí é papel mesmo. Mas é claro que as letras que estão lá, as palavras que estão lá, são palavras de Deus. Então essa a gente nunca joga fora do nosso coração, da nossa vida. Mas se a Bíblia tá velhinha ali, tá rasgadinha, não tem problema nenhum você descartar essa e comprar outra bonita, novinha, para estudar, para deixá-la bem usada, bem gasta de novo, tá bom? Quero conversar com você hoje sobre o nosso estudo bíblico, a gente vai falar do Evangelho de Lucas. Vamos abrir juntos a nossa primeira janela, a janela do estudo bíblico. Nós estamos estudando agora, a partir desse programa, o Evangelho de Lucas. No nosso tempo litúrgico, nós temos 3 anos litúrgicos. Em cada ano, nós temos, pelo menos no tempo comum, um evangelho que é o evangelho principal. Então, no ano A, o evangelho de Mateus, no ano B, o evangelho de Marcos e no ano C, o evangelho de Lucas. Por isso, hoje nós iniciamos o nosso estudo do evangelho de Lucas e vamos começar com o começo. Ali nos primeiros versículos do evangelho de Lucas, que a gente chama de prólogo. Confira comigo. Visto que muitos já empreenderam compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Bom, nós temos 4 chaves de leitura hoje que vão nos ajudar a compreender o texto. Vamos ver a primeira. Várias narrações. Bom, de fato, quando Lucas escreve, mais ou menos ali perto do ano 80, alguns dizem no ano 85, nós já temos muitos escritos sobre Jesus. Não são só os 4 evangelhos, existem outros, que infelizmente foram perdidos. Os apócrifos não são dessa época, são de um tempo muito posterior. Mas a primeira carta de João, no capítulo 4, ela fala dos anticristos, que eram as pessoas que dentro de uma comunidade falavam de Jesus, falavam da história de Jesus, mas ensinavam de um jeito um pouquinho errado. Então Lucas, de fato, conhece outros escritos e ele decide fazer uma história de Jesus que ele mesmo conta, mas por um processo bastante longo, olha só. Nossa segunda chave de leitura são as testemunhas oculares e os ministros da palavra. Quando Lucas escreve, minha gente, ele vai atrás daquelas pessoas que escutaram Jesus. Já que Lucas não conheceu Jesus, ele vai atrás daqueles que ouviram Jesus pregar, viram Jesus fazendo grandes sinais.
Então, é bonito, né? Lucas, imagina, deve ter conversado com Maria, deve ter conversado com os 12 apóstolos. Ele tem materiais muito próprios do seu evangelho, por exemplo, a história de Zaqueu. De quem será que Lucas ouviu a história de Zaqueu? Pode ter sido o próprio Zaqueu, né? Ou ele tem 3 parábolas que são típicas dele. A gente chama as parábolas de misericórdia. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo, o filho perdido, né? A parábola do pai que é pródigo. Então Lucas tem um material próprio. Ele foi atrás, ele investigou e conversou com quem viu as coisas. Terceira chave de leitura, uma acurada investigação. Isso é interessante. Quando Lucas, minha gente, ele faz todo o seu processo, ele de fato, bom, a gente imagina que Lucas era médico, a gente vai falar um pouquinho disso depois. Então Lucas, ele tinha uma metodologia muito bacana. Isso faz com que o evangelho dele seja um evangelho muito bem organizado. A gente vai vendo isso com o tempo. Que o evangelho de Lucas, ele tem detalhes bem característicos, uma narrativa muito bem ordenada, e Lucas escreve muito bem. Eu tenho certeza que você vai se encantar com esse escritor super habilidoso que é Lucas, o autor do terceiro evangelho. Bom, mais do que isso, a nossa última chave de leitura é super simples. Solidez dos ensinamentos. Para que Lucas escreve um evangelho? Simples, para que as pessoas se encontrem com Cristo e com o Cristo real. Não com um Cristo manchado pelos falsos pregadores, por um Cristo que é pregado a partir das minhas dores, dos meus sofrimentos, e Cristo não recebe o rosto que ele tem que receber, recebe as minhas características. Nada disso. É um Cristo vivo, misericordioso. Então, para que as pessoas de fato entendam se elas se encontraram com Jesus ou não, Lucas escreve o seu evangelho. Também tem um convite, né, para você. Se você quer saber se de fato você conheceu Jesus Cristo ou não, vamos estudar o evangelho de Lucas. Com isso nós encerramos o nosso estudo bíblico de hoje e eu quero abrir junto com você a nossa janela da vida. Nós vimos que Lucas é um escritor habilidoso e mais, que Lucas no seu processo de escrever também buscou muitas fontes, leu muita coisa, conversou com muita gente. Você tem fontes bibliográficas, referências, você tem livros na sua casa ou não? Olha, minha gente, o hábito de leitura não é um hábito muito comum do brasileiro, infelizmente nós lemos muito pouco. Mas a leitura, ela abre um mundo lindo, encantador, especialmente para os nossos pequenos. Olha só que vídeo bonito separado sobre isso. Era uma vez um rei medroso. Existia um castelo muito grande. E daí chegou o dia das princesas. Ele derrubou a farinha e ele derrubou tudo. A princesa Mirella acordou cedo para fazer biscoito e bolo. Aí ele foi perto, ele fugiu e daí ele foi pertinho da árvore. Verde, azul, vermelho. Os cabelos era louro. E o rei tremia debaixo da árvore, desesperado de medo. Vocês sabem por quê? Alice conversou com o pai e falou: pai, por que tanto medo? E o rei contou. O rei contou que escutou um barulho horrível. Toque, 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 toque. E aí, depois que o rei contou toda a história, a princesa Alice falou para ele: pai, não precisa ter medo, toque, toque. Não é nada demais. Sabe o que é o toque-toque? É a família de pica-pau. Do pica-pau. Não, do barulho. Do barulho? Do barulho do pica-pau. Não, é do pintinhos. Do pintinho de pica-pau. Fim. Que bonito, né, minha gente? Que importante a gente incentivar a leitura que abre um novo mundo para as nossas crianças. Isso é ser cristão, viu? Ser cristão também é ler um pouco mais. Eu sei que a gente tem dificuldade, que muitas vezes nós não tivemos muito acesso ao ensino, mas sempre é tempo. É hora de começar hoje, viu, minha gente? Com isso, nós encerramos a nossa janela da vida e quero abrir junto com você a nossa janela da curiosidade bíblica. Na nossa curiosidade bíblica de hoje, nós vamos estudar de um jeito bem simples o homem para o qual é dedicado o Evangelho de Lucas. Vocês se lembram ali no prólogo, né? Teófilo. Quem que era esse bendito Teófilo? Bom, Lucas ele não só escreve o seu Evangelho para Teófilo, como também Atos dos Apóstolos. Olha só. Fiz meu primeiro relato a Teófilo a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi arrebatado ao céu.
depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo. Bom, também Atos dos Apóstolos foi dedicado a Teófilo. Afinal, quem é esse homem tão importante que merece a dedicação tanto do Evangelho de Lucas quanto de Atos dos Apóstolos? Temos hipóteses. Vamos ver qual é a primeira. Primeiro, quem financiou a obra. Escrever naquela época era um trabalho muito difícil e caro, já que exigia que a pessoa se dedicasse só a isso, não tivesse outro trabalho, e também os materiais eram caros. Por isso, dava um trabalho gigante e precisava de pessoas que sustentassem financeiramente aquele que produzia os livros. Portanto, pode ser que Teófilo seja esse cristão bonito, de coração generoso, que financiou a obra para Lucas. Ou então, a outra hipótese é que Teófilo seja uma autoridade civil ou religiosa. No caso, pode ser que Lucas estivesse falando de um grande nome na época. Podia ser um príncipe, podia ser um príncipe local, né, um bispo. Então, que Lucas estivesse dedicando o seu texto a um grande nome, que merecesse ali certo reconhecimento e tudo mais. Difícil que seja essa hipótese, mas é uma das hipóteses que os estudiosos levantam. A terceira hipótese é a seguinte. Aqui a gente precisa partir do grego, né? Theos mais philos. Do grego, theos significa Deus e philos significa amigo. Quem é Teófilo? Bom, Teófilo é aquele que é amigo de Deus. Essa é uma oportunidade muito provável. Pode ser que Lucas está escrevendo para aqueles que são amigos de Deus. E afinal, naquela época, quem eram os amigos de Deus? De um jeito também bem simples. Amigos de Deus eram as comunidades cristãs que estavam espalhadas no mundo, já que Lucas tem essa dimensão bem universal, olhando ali bem adiante, com o horizonte grande do cristianismo. Provavelmente Lucas é alguém que vive na Ásia Menor, então ele deve estar falando das comunidades espalhadas ali na Ásia Menor. E com isso, claro, ele quer mostrar o quê, minha gente? Que o Evangelho é universal, dedicado a todos os povos, para todas as pessoas. Certo? Esse é o tom que Lucas vai dar para o seu texto, mas isso a gente vai estudando ali na frente da nossa janela na Bíblia. Nós terminamos agora a nossa janela da curiosidade bíblica e vamos responder o nosso quiz bíblico de hoje. Qual a idade de Noé quando o dilúvio veio sobre a terra? 37 anos, 50 anos, 200 anos ou 600 anos? Ih, rapaz, Noé era velhinho. Noé recebeu o dilúvio na terra com 600 anos. Claro, é uma linguagem figurada na Bíblia. Um dia em outro programa a gente fala um pouquinho sobre isso, tá bom? Com isso nós encerramos o nosso programa de hoje, mas falando para você que é fundamental que nós compreendamos que o Evangelho é feito para todas as nações, para todos os povos, para todas as gentes. E mais, que se você quer ser cristão, é preciso que você também, no seu coração, seja amigo de Deus. Para os amigos de Deus, a palavra do Senhor é proclamada e cai como terra boa. Enche o coração, enche a vida e transforma. Não se esqueça disso nos seus estudos bíblicos dessa semana, tá bem? Com isso eu desejo a você muita luz, muita fé, muita coragem, muito estudo bíblico. Fica com Deus, amigo. Até mais. Tchau, tchau.